Oi, em julho tem a Tour de France e alguns anos atrás começaram as spinners, as fiadoras começaram com a Tour de Fleece. E esse ano eu resolvi participar. Nós chegamos em casa dia 2 de julho e eu comecei a fiar dia 2 de julho. Então, antes, desde o ano, do ano passado, eu acho, eu tinha essa lã que é de Shetland Sheep, carneiro da raça Shetland, e eu comprei várias libras disso aqui. Né? Então, 450 gramas uma libra, eu acho que eu tinha 450 desse marrom. É para ser preto, mas na realidade é um marrom. E eu tinha, acho que quase 1 quilo. Tô com pelinha em todo lugar. Quase 1 quilo desse cinza. E aí eu tinha mais esse cinza mais claro. E que eu não tinha afiado. Então, esse ano, quando eu cheguei, eu comecei a fiar. Fiei as 450 gramas desse. Que daí, quando eu terminar de fazer os cabos, aí eu posso... a ideia era tingir com a mesma tintura, porque como eles são tons diferentes de cinza, vai me dar tom diferente da cor, mas vai ser tipo um gradiente, que eu acho que vai ficar legal. Daí eu tinha esse cordeio que eu tingi na Crock-Pot, que faltava só essa bobina. Então eu tenho mais 2 bobinas, e aí agora eu fiz essa, que eu vou terminar de... Vou fazer os cabos juntos e daí eu tenho o fio. Aí a Tour de Fleece, ele não é só fiar, você tem que prepará-la. E eu tenho esse Teeswater, a raça desse carneiro é Teeswater, e eu... faz tempo que eu queria usar, porque ele é extremamente brilhante. Então ele vai me dar um fio que eu acho que vai ter bastante brilho. E eu comecei pensando que eu estava com preguiça, né? Eu vou só abrir um pouco e passar no cardador, mas não funciona. Aí eu pensei, eu vou usar os meus pentes, mas que daí eu faria mais, mas também não funcionou. Então, o que está acontecendo é que eu pego um grupo de locks, que é o que chama isso, e dou uma geral, e daí eu faço o coisa. Então, esse é o Teeswater, a quantidade que eu tenho. Eu fui num show em Michigan, muitos anos atrás, e comprei só uma libra, 450 gramas, 454, sei lá, gramas dessa fleece. E não trabalhei com ela até hoje, mas eu sempre quis trabalhar justamente por ele ser tão shiny. Então, o que eu tenho feito para preparar, eu faço isso. Tá vendo? Sobra um monte de fibra aqui, e de tudo que eu fiei, tem um monte, é isso aqui, que não é usável para eu fiar. Eu posso usar para fazer needle felting, que é a agulha que você vai fazendo. Tem gente que faz bichinho, eu não tenho essa capacidade. Mas eu posso fazer aquelas bolas de colocar na lavanderia. Você só põe isso tudo dentro de uma meia de nylon e põe na máquina de lavar junto com roupa, e ela vai fazendo, filtrando. Então, é um processo demorado, que você tem que pegar a fibra e daí você vai fazer o que você quiser, né? Passar no cardador ou até no pente. Eu tô passando no cardador e daí eu resolvi que eu ia... Quando você tá misturando 2 fibras juntas, o ideal é que as fibras sejam
Não, pelo menos no máximo 30% diferente no tamanho do staple. Staple é a distância, o tamanho da fibra, né? Então, como eu tenho bastante Cordail, e o Cordail tem uma fibra maior, eu resolvi misturar com o Cordail. E foi isso que eu fiz ontem. Eu tinha 75 gramas do Teeswater, e aí eu misturei com 75 gramas do Cordail. E tá pronto o que eu tinha. Eu consegui, então, 150 gramas disso. 150 gramas de fio não vai me dar 150 gramas de fio fiado. Dá sempre menos. E o fio que você fia manualmente, ele é mais pesado do que o fio comprado comercial. Então, a metragem também vai ser menor. Mas aí eu não conseguia dormir porque eu fiquei pensando, ok, que normalmente eu gosto de fiar para fazer um suéter, uma camisola. E aí eu fiquei pensando, então eu posso fazer um cabo com essa mistura que é 50% Cordail e 50% Teeswater, ou eu posso fazer talvez um cabo de seda e um cabo de Cordail e um cabo dessa mistura. Mas de repente pensei, não, eu acho que eu vou usar isso para meia, porque o Cordail ele é bom para meia, justamente por ser um long wool, ter um staple grande. Aí eu fiquei pensando, será que eu faço um cabo com um pouco de nylon? Porque eu tenho o nylon também para você fiar. Não consegui dormir. Daí, ontem à noite eu fiz isso, devia ser até uma meia-noite, e daí, como eu não tinha mais do Teeswater para fazer a blend, eu comecei a trabalhar com essa alpaca que a minha amiga Michelle me deu. E a alpaca, essa alpaca é super macia. Eu passei 3 vezes no cardador e é assim que ela tá agora. Então, dessa coisa aqui, ela tá assim. E é o que eu vou usar para fiar. Se você notar, essa alpaca, ela não é muito grande, o staple dela. Normalmente a alpaca tem um staple grande, mas ela foi cortada, não sei que parte que é. Mas ela é bem macia. Ela é extremamente macia. Então, eu quero usar. E a outra coisa, algumas partes tem um pouquinho de guardrail, que é o fio duro. É esse fio que faz ficar espetando você. Mas se você, à medida que eu vejo, eu tento puxar. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem bastante guard, whatever. Então, tá vendo aqui? Essa quantidade aqui, se eu deixar na minha malha, ela vai ficar espetando. Então, o que eu faço é só tirar essa parte mais dura. E aí eu tenho a malha aqui que eu posso só fazer assim e colocar no cardador. Só que, então, a malha não é muito grande. Então, eu não poderia juntar isso com cordeio, por exemplo. Se eu tentar misturar esse fio com cordeio, o que vai acontecer é que quando eu estiver fiando, vai fazer uma meleca e vai juntar. Quando você usar, vai começar a fazer aqueles borbotos, porque a parte mais fina não vai ficar presa na grande. Então, é uma malha, é uma fibra bem macia, nem toda alpaca é macia, mas essa é. Então, se eu pegar esse aqui, é o cordeio que eu tenho, se você conseguir ver, eu não sei, a diferença não é tão grande. Então, eu posso misturar as duas e quando eu fiar,
vai estar mais ou menos ok, porque aonde acaba essa já começa a outra, então as duas fibras vão ficar juntinhas. Só que daí eu comecei a pensar, então eu vou juntar com o merino, já sei, mas qual a quantidade que eu vou usar? Qual o percentual de cada uma? Minha amiga Roslyn, ela fez um estudo sobre alpaca e ela fala que por causa da falta de elasticidade, o máximo que a gente deveria usar é 30% de alpaca e 70% de lã. Aí eu pensei, ok, eu posso fazer isso, então quantas gramas eu preciso para fazer um suéter? Aí de repente eu pensei, não, mas e se eu fizer um chale? Então, se eu fizer um chale, vai ser melhor ter o caimento da alpaca, que a alpaca naturalmente tem, e se crescer não tem problema, porque é um chale, e eu não estou pensando em fazer um chale tão grande. Aí fiquei pensando, quantas gramas será que eu preciso? Então eu posso fazer, sei lá, 50-50, 50% da alpaca, 50% do Corriedale. Aqui eu tenho mais ou menos 60 ou 70 gramas, isso tudo aqui. A alpaca tá bem leve, eu só tenho 70 gramas aqui. Mas eu ainda tenho essa coisa que vai, esse saco que eu posso, que vai ficar fofinho e daí eu consigo fazer. Mas aí eu não conseguia dormir, porque daí eu pensei, qual chale que eu vou fazer? E aí na minha cabeça eu comecei a ver a biblioteca no Ravelry, eu comecei a ver alguns vídeos que eu assisto daquela menina da Dinamarca, e aí fiquei pensando o que eu faço, e pensando, eu tenho que cortar grama amanhã. E eu não vou poder mexer nisso, e eu tenho que cortar grama, e eu preciso dormir, porque para estar bem, para amanhã poder fazer as coisas, ajudar o Mihai com a casa, e que tem que fazer a parte lá fora. E não é que choveu hoje, então eu não posso cortar a grama. E agora parou de chover, mas não sei se a gente vai poder cortar. Mas daí eu tenho que cozinhar. Então, não consegui dormir. Eu tenho uma pílula natural, não é uma pílula, é tipo uma pílula que você mastiga para ajudar a dormir. Não adiantou nada. Aí eu tomei banho. Acho que eram umas 4 da manhã, eu fui tomar um banho para ver se relaxava, e eu acho que isso foi o que me ajudou, porque depois disso eu dormi um pouquinho, mas acordei cedo, já pensando no que eu ia fazer. Então, não consegui dormir. E o outro motivo que eu não consegui dormir é porque eu fiquei pensando, eu devia fazer um vídeo sobre isso, Não consegui dormir, gente, não consegui. Então, hoje eu comentei com o Mihai que eu não estava conseguindo dormir, e ele falou, então vamos lá, vamos fazer agora que você está animada. E então eu desejo a vocês uma boa noite. Agora são, sei lá, 10 da manhã, 11. Eu não vou dormir agora, mas eu espero que hoje à noite eu consiga dormir, porque eu consegui pelo menos colocar isso tudo no vídeo. Então, happy to the fleece, e até a próxima. Talvez daqui umas 2 semanas para dizer onde que eu tô. Beijo, tchau.